Bradesco, com essa queda tão expressiva dos seus lucros, muita gente me mandou mensagem preocupada. A primeira pergunta que eu mais recebi, bombeiro, com essas quedas de lucro, e as bonificações? E outras perguntas que eu recebi foi, bombeiro, com essas quedas de lucro, o banco será que perdeu seus fundamentos? A primeira coisa que vamos tratar é sobre perda de fundamentos. Um banco que lucrou 20 bilhões em 2022, longe disso, não perdeu seus fundamentos. Você não pode ser analista de cotação, você tem que analisar o que está acontecendo com o ativo que você tem em seu portfólio. O banco, sim, foi muito impactado devido às lojas americanas, mas vamos tratar sobre esses assuntos posteriormente nos destaques do resultado. E se tratando de bonificação, o lucro caiu, não vai ter bonificação? A primeira coisa que você precisa entender é que bonificação não é uma obrigação. O banco ou qualquer empresa não é obrigado a bonificar os seus acionistas. Por mais que o Banco Bradesco venha bonificando nos últimos 8 anos, sem falhar nenhum ano, chegando a bonificar em 20% em 2015, 20% em 2019, 10% em 2016, 17, 18, 20, 21 e 22. E uma coisa interessante é que em 2022 o Banco Bradesco bonificou em 10%. Sim, até então, ok. E quanto você acha que saiu das suas reservas para esse aumento de capital em 2022, que foi de 10%? Foi um total de 4 bilhões. Até então, ok. Em 2023, quanto você acha que tem nas reservas do Banco Bradesco? 2022 bonificou 10%. Saiu 4 bilhões. Hoje ele tem, entre reserva estatutária e reserva legal, mais de 70 bilhões. Bonificação em 2022, 10%, só saiu 4 bilhões e ele ainda tem mais de 70 bilhões, mas eu vou te mostrar tudo isso na prática. Essa era uma semana muito aguardada, não só pelo resultado do quarto trimestre, mas também por um possível anúncio de bonificação, pois se a gente considerar de 2015 a 2022, notem que o banco anunciou. A data do comunicado ocorreu entre o dia 3 e 8 de fevereiro de 2015 até o momento. Mas é importante lembrar que o banco é obrigado a distribuir o dividendo mínimo do seu estatuto, porém, bonificação não é nenhuma obrigação. E você nunca deve comprar uma ação apenas por bonificação ou por dividendos. E sim, ter boas empresas em carteira e o dividendo e bonificação é sempre consequência. Por mais que essa data do comunicado, a data com, sempre se aproximam, nada impede de o banco anunciar em outras datas. E agora vamos entrar em uma parte bem interessante a respeito das bonificações. Vamos analisar o lucro líquido. Cada exercício ele tem uma destinação desse lucro. Primeiro, constituição de reserva legal. Segundo, parte do seu lucro é destinado para a constituição de outras reservas previstas no artigo 195 e 197 da Lei número 6.404 de 1976. E um ponto interessante é que, analisando em 31 de dezembro de 2021, o seu capital social era de 83 bilhões e ele possuía em reserva legal um total de 11 bilhões e em reserva estatutária um total de 56 bilhões. Ele bonificou em 10%, aumento de capital social com reservas. Saiu das suas reservas um total de 4 bilhões, que foi a bonificação de 10%. E ele fechou o dia 31 de dezembro de 2022 com um total de 12 bilhões de reserva legal e 60 bilhões de reserva estatutária. Ou seja, se a bonificação de 2022 saiu somente 4 bilhões das suas reservas, imagine o quanto ele não pode bonificar com essas reservas que passam de 70 bilhões. Mas é importante lembrar que bonificação não é nenhuma obrigação. E agora vamos falar de alguns destaques do resultado do Banco Bradesco. Lucro líquido recorrente, um total de 1,5 bilhão, uma queda de 75% se a gente comparar quarto trimestre de 2022 com quarto trimestre de 2021 e 69% comparando o terceiro tri de 2022 com o quarto tri de 2022. E o seu lucro trimestral foi muito impactado devido às lojas americanas. Notem que se a gente desconsiderar as lojas americanas, o seu lucro era para ter sido de 4 bilhões 262 milhões. E aplicando essa PDD extraordinária, que é a provisão para devedores duvidosos, o seu lucro do quarto trimestre foi de 1,5 bilhão e comparando o anual, lucro de 2021, 26 bilhões. Se a gente desconsiderar esse impacto das lojas americanas, o seu lucro era para ter sido de 23 bilhões. Já aplicando essa PDD extraordinária de 2,6 bilhões, o seu lucro em 2022 finalizou em 20,6 bilhões, ou seja,
o banco não perdeu seus fundamentos. Essa queda de lucro não significa perda de fundamentos. E um dos pontos positivos do seu resultado é a sua carteira de crédito, que apresentou um bom crescimento. Considerando micro, pequenas e grandes empresas, a sua carteira saiu de um total de 812 bilhões para 891 bilhões em 2022. Se a gente considerar o seu lucro líquido recorrente de 2017, ele vinha apresentando um bom crescimento até 2019, saindo de 19 bilhões em 2017 para 25 bilhões em 2019. Em 2020, pandemia, seus lucros foram impactados, voltou a apresentar um bom crescimento em 2021, chegando a 26 bilhões, e em 2022, aumento da inadimplência e também impacto das lojas americanas. E uma das coisas que eu mais gosto no Banco Bradesco é a participação das atividades de seguro, que representam um grande percentual dos seus lucros. Terceiro trimestre representou 28%, segundo trimestre representou 25% e foi uma das coisas que segurou o resultado dele no quarto trimestre. E agora vamos falar sobre as suas diferenças de classes de ações, que geram uma grande dúvida. BBDC3 hoje possui uma média de 10 milhões de ações negociadas por dia, o que dá um volume financeiro de 122 milhões, uma boa liquidez para o pequeno investidor. Já a sua ação mais líquida é o BBDC4, que possui uma média de 74 milhões de ações negociadas, o que dá um volume financeiro médio diário de 1 bilhão. Um valor muito superior à ação BBDC3, mas para o pequeno investidor, ele consegue entrar e sair tranquilamente em BBDC3. E olhando para o quesito Tag Along, que é o meu segundo critério para escolher uma ação, Tag Along de 100% na ação ordinária e 80% na ação preferencial. Quesito liquidez, BBDC4 sai na frente, já no quesito Tag Along, BBDC3 fica na frente, e o nosso desempate vai mesmo pelos dividendos, pois está com uma grande diferença na cotação atual. Qual ação que está com o melhor dividend yield no momento atual? De acordo com a cotação do BBDC3, ele pagou nos últimos 12 meses 91 centavos e está com um yield de 7,38%. BBDC4 pagou nos últimos 12 meses um total de R$1 por ação, porém a sua cotação é um pouco superior, 13,88, o que gerou um yield de 7,26%. BBDC4, mesmo pagando dividendos 10% superiores aos atribuídos a BBDC3, hoje se encontra com menor dividend yield, e isso sim faz total diferença no longo prazo, pois vamos simular quanto a gente precisaria ter investido para receber R$1.000 de acordo com os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses. No BBDC3, 1.092 ações, um valor investido de R$13.548,03, receberíamos R$1.000 de acordo com os valores que elas pagaram nos últimos 12 meses. Essa simulação servirá para te mostrar como você pode potencializar os seus dividendos e também as suas bonificações. Para receber R$1.000 de dividendos do BBDC4, de acordo com os dividendos dos últimos 12 meses, precisaríamos de 993 ações, um valor investido um pouco superior, R$13.783,52. E essa diferença de valor investido para receber os mesmos R$1.000 de dividendos, notem, pegando esse valor de BBDC4, 13.783, colocando em BBDC3, que hoje está 12,41, dividendos dos últimos 12 meses, alcançaríamos, ao invés de 1.092 ações, um total de 1.111. Com esses 13.783 do BBDC4, ao invés de receber 1.000, conseguiríamos receber 1.017,38. E não só os dividendos são potencializados, as bonificações funcionam da mesma forma, pois imagine que o Banco Bradesco venha bonificar em 10%. Com o BBDC4, conseguiríamos adquirir 993 ações com esse valor, 13.783. Simulando que ele bonificasse em 10%, alcançaríamos uma quantidade de 99 ações bonificadas. Já utilizando esse valor para comprar BBDC3, com a nossa quantidade de 1.111 ações, se ele bonificasse em 10%, receberíamos, além dos 17,38 a mais de dividendos, simulando com os valores dos últimos 12 meses, uma quantidade bem superior de ações. Ao invés de 99, conseguiríamos 111 ações bonificadas, simulando com uma bonificação de 10% e os valores que ele pagou nos últimos 12 meses. E você tem Banco Bradesco na sua carteira? O que achou desses resultados? Lembrando que bonificação não é nenhuma obrigação, mas como vocês acompanharam, ele tem em reserva estatutária e legal mais de 70 bilhões. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!